Fala pessoal, tudo bem? Continuando o nosso estudo sobre a Lei Orgânica do município de Lages, Santa Catarina. Aula de número 2 sobre a Lei Orgânica Municipal. Iremos continuar aqui a estudar os principais artigos que envolvem a Lei Orgânica do município. Iremos destacar alguns pontos importantes e também responder questões. Artigo 14, pessoal, diz assim: ao município compete. Esse artigo 14 fala sobre as competências do município. Por exemplo, ao município compete legislar sobre os assuntos de interesse local, elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, prevendo a receita e fixando a despesa, com base em planejamento adequado. Compete ao município elaborar o seu plano diretor, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos, tarifas e preços públicos de sua competência. Esse artigo 14, pessoal, é um artigo bem grande, então eu quero deixar aqui como atividade de casa para vocês lerem, separarem um tempo para ler esse artigo 14. Ele é um artigo enorme, tem vários incisos e eu não quero aqui simplesmente estar lendo tudo, pessoal. O artigo 14, que fala das competências do município, e tem também o artigo 15, é outro artigo que tem vários incisos, porém ele tem um detalhe, pessoal. Ele fala assim: é competência comum. Olha o diferencial do artigo: competência comum do município, do estado e da União, pessoal. Esse artigo 15 fala de competências do município, competência comum para o município, para o estado e para a União. Então tem diferença, pessoal. Aqui são competências somente do município, no artigo 14, e o artigo 15 fala das competências comuns ao município, estado e União. E é outro artigo que eu quero deixar para vocês lerem em casa, estudarem em casa, pois tem vários incisos. E sobre competências, a banca também pode cobrar, pessoal. Olha só, eu trouxe aqui uma questão, é a questão de número 7 do nosso caderno de questões da Seven Concursos, pessoal, para a gente analisar esse tema e estudar pela questão. Ao município é vedado. A questão menciona sobre as vedações do município. E aqui a questão pergunta: julgue os itens a seguir. A questão quer que a gente descubra quais estão corretos e quais estão incorretos. E aqui nós temos as opções: apenas um está incorreto, apenas dois está incorreto, apenas três está incorreto, todos os itens estão incorretos. O detalhe dessa questão, pessoal, é que a questão pede os incorretos, olha só. Fiquem atentos, pois na hora da prova o aluno pode se confundir. Vamos ver o que diz cada item. Temos aqui 3 itens e nós temos que julgá-los, se são verdadeiros ou se são falsos. E para quem tem o nosso simulado impresso aí, em PDF, é a questão número 7 do nosso caderno de questões. Ao município é vedado, primeiro, vamos ver o que diz o primeiro item: estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Pessoal, a princípio, esse item aqui eu vou considerar como correto. Vamos ver o 2. Recusar fé aos documentos privados. Olha só, pessoal, essa questão aqui, ela tem uma casca de banana. Vamos ver o item 3. Criar distinções entre os brasileiros ou preferências entre si. A princípio também está correto. O porquê que esse item 2 eu considero ele incorreto, pessoal. Esse item 2 aqui eu vou considerar incorreto. Vamos ver o que diz a nossa lei orgânica.
No artigo 16, fala das proibições ao município. Ao município é vedado, item 1, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. É exatamente o que diz aqui o item 1, pessoal. Então, realmente, esse item 1 está correto. Olha o que diz o item 2. Recusar fé aos documentos públicos. Olha só, pessoal, onde que estava a casca de banana da questão? Documentos públicos. E olha o que falava ali a alternativa. Recusar fé aos documentos privados. Olha isso, pessoal. Os documentos públicos e não privados. Se o aluno for responder a questão com muita rapidez, ele pode errar por causa desse detalhe. Então, o item 2 é o nosso único item correto, pessoal. Vamos ver onde se encontra o nosso gabarito. Apenas 2 está incorreto. Olha só. Apenas 2 está incorreto. Nosso gabarito na letra B, pessoal. O único item correto é o item 2. Fiquem atentos, pessoal. Essas palavrinhas a banca pode trocar também na hora para fazer a questão, deixar a questão incorreta ou correta e usar isso como uma casca de banana, né? O aluno desatento, ele pode errar nesses detalhes. E o terceiro dizia que é proibido ao município criar distinções entre os brasileiros ou preferências entre si, exatamente como lá no item. Também é vedado ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante, cartazes, anúncios ou outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou a que se destinar às campanhas em objetivos estranhos ao interesse público. Esse artigo 16, pessoal, destaquem aí na lei de vocês, pois a banca pode cobrar no dia da prova sobre as proibições, vedações ao município, vedações do município. Lembrando, pessoal, da nossa apostila, nosso PDF de questões, o nosso material para vocês praticarem questões, é um simulado de legislação para a Prefeitura de Lages, com questões sobre a lei orgânica do município, questões sobre o Estatuto do Servidor, são 60 questões gabaritadas e comentadas, mais 40 questões gabaritadas sobre a Constituição Federal, Lei de Acesso à Informação e a Lei de Improbidade Administrativa. Totalizando aqui, pessoal, 100 questões para vocês fazerem muitos exercícios, muitas questões sobre a parte que envolve legislação para esse concurso da Prefeitura de Lages. Está na promoção de R$ 49,97 por R$ 34,97. Vocês podem adquirir pelo Pix ou cartão, se quiserem parcelar também. Eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. É um material para vocês praticarem questões como se fosse no dia da prova, pessoal. Tem os principais artigos, aqueles que nós acreditamos que podem cair na nossa prova. E continuando o nosso estudo, o artigo 17 fala sobre a administração municipal. A administração municipal compreende, primeiro, os órgãos da administração direta, secretarias ou órgãos equiparados, na forma como dispuser a lei de estrutura administrativa, e também compreende entidades da administração indireta ou fundacional, dotados de personalidade jurídica própria. Parágrafo único. As entidades compreendidas na administração indireta serão criadas por lei específica e vinculadas às secretarias ou órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade. Artigo 18. São instrumentos de gestão democrática das ações da administração pública nos campos administrativo, social e econômico, nos termos da lei. Primeiro, o funcionamento de conselhos municipais com representação partidária de membros do poder público e da sociedade civil organizada. Segundo,
a participação paritária de representantes dos empregados, por eles escolhidos em eleição, no Conselho de Administração e nas diretorias das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Artigo 19. A administração pública municipal, direta, indireta ou fundacional, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também o seguinte. Esse artigo 19, pessoal, ele é grande, tem vários incisos, porém eu trouxe aqui alguns que eu considero serem importantes. Primeiro, a cabeça aqui do artigo, né, que fala dos princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e também é o seguinte, principalmente aqui, pessoal, o inciso terceiro, mas antes vamos ver o primeiro aqui. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração. O inciso terceiro, pessoal, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos. Olha só, isso aqui a banca pode cobrar, pessoal. Prazo é até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. E a banca pode dizer que é improrrogável, porém, nós sabemos que é prorrogável. Nesse mesmo artigo, pessoal, esse próximo inciso aqui que fala sobre algumas vedações sobre acumulação de cargos. Olha só o que diz. É vedado, proibido, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, porém tem um exceto, pessoal, tem uma observação, exceto quando houver compatibilidade de horários dos seguintes cargos. Primeiro, de 2 cargos de professor. Segundo, de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Terceiro, 2 cargos privativos de profissionais da saúde, com profissões regulamentadas. Fiquem atentos, pessoal, esse artigo aqui, esse inciso pode ser cobrado na nossa prova. Fiquem atentos. Artigo 22. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados em virtude de concurso público. Esse artigo 22, pessoal, destaquem na lei de vocês, gravem esse prazo, pois também pode cair na nossa prova. Deixem seu like nesse vídeo, pessoal. Se inscrevam no nosso canal. Até a próxima.